Olá, damos início à série O Sistema, com o episódio 1, Por Trás da Cortina de Fumaça. Cortina de fumaça é tudo que vocês leem e discutem na mídia, em toda a mídia. Assuntos periféricos, intrigas, fofocas, gravação de reunião ministerial, Regina Duarte, essas coisinhas, assuntos sem importância. Porque os assuntos centrais e o Brasil são muito maiores e muito mais importantes e relevantes do que esses pigmeus, essas minhocas que estão em cena, que estão no centro das atenções e das discussões. O Brasil é uma plutocracia colonial representativa, sempre dominada, governada e espoliada por um império capitalista estrangeiro, porque a elite patronal local é burra, inculta, incapaz e covarde, a não ser para roubar o dinheiro público, sonegar impostos ou isentar-se de pagá-los. Vamos começar essa visão por trás da cortina de fumaça com um fato gritante. Um dos objetivos principais da geopolítica dos Estados Unidos é sabotar e bloquear o crescimento econômico e o progresso social do Brasil. Sempre foi assim. Não precisa estudar muito história. As provas estão aí, os fatos estão aí. Estão claros, evidentes, transparentes. Esse negócio de estudar história com data, quando aconteceu isso, quando aconteceu aquilo, é uma coisa que só faz atrapalhar a nossa cabeça. Mas vamos tratar desses fatos. Provar que um dos objetivos principais da geopolítica dos Estados Unidos em relação ao Brasil, aliás, o principal em relação ao Brasil, é sabotar e bloquear o nosso crescimento econômico e o nosso progresso social, porque eles sabem, se deixar um país desse, como o nosso, rico como ainda somos, crescer e se desenvolver, não tem para ninguém. Nós vamos ser liderança mundial e hegemônicos na América Latina, o que seria desastroso para as aspirações da nação dos Estados Unidos da América. Getúlio Vargas foi o primeiro político brasileiro que resolveu criar uma base de desenvolvimento econômico, uma base sólida. Começou, mas não suportou as pressões golpistas do imperialismo dos Estados Unidos. Foi induzido ao suicídio e morreu. Aí veio o substituto, Café Filho, um agente do imperialismo, com a missão de destruir tudo que tinha sido construído por Getúlio Vargas em prol do desenvolvimento econômico e do progresso social do Brasil. Café Filho e os outros agentes sucessores ocupando a presidência da República do Brasil continuaram essa sabotagem, essa destruição. Depois de Getúlio Vargas, veio João Goulart, com o plano trienal
de Celso Furtado, os planos de governo, as reformas de base, o pouco que João Goulart conseguiu fazer, criou o terreno fértil para o nosso desenvolvimento econômico. Então, novamente, bloqueado pela geopolítica dos Estados Unidos. Deposto, e vieram os militares para destruir tudo que tinha sido feito por João Goulart. Mas o pouco que tinha sido feito por João Goulart foi facilmente atropelado. Porém, os militares não entenderam a missão. Não, ou eles, os idiotas do Império, não souberam explicar direito. Médici, no final de 73, criou o primeiro Plano Nacional de Desenvolvimento Econômico. Simonsen, João Paulo Reis Veloso, eles criaram o primeiro Plano Nacional de Desenvolvimento Econômico e lançou as bases concretas para o desenvolvimento econômico, que é proibido pela geopolítica dos Estados Unidos. Mas foi andando. Veio a crise do petróleo, aquela confusão, e Geisel, para recuperar o que tinha sido feito, ele lançou o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento Econômico, ainda com Severo Gomes na equipe, participando da equipe, e Reis Veloso e Mário Henrique Simonsen. Esse segundo plano foi muito mais ambicioso. Tinham metas de inflação, tudo controlado, ações conjunturais, estruturais, que criaram as bases concretas para todo o ciclo produtivo no Brasil. Um plano fantástico, mas contra a geopolítica dos Estados Unidos. Então, era preciso derrubar a ditadura. Era preciso derrubar a ditadura militar. E derrubaram. O golpe da direita já apressou e tal, tiraram o apoio. O Império entrou na propaganda imperialista, em propaganda de esquerda, que era negada. Os militares passaram a ser torturadores, criminosos, assassinos, sangrentos, frios, calculistas, e foram derrubados com a direta já. Os governos, que seria de Tancredo, que acabou sendo de Sarney, e seguintes, tinham um objetivo que teve Café Filho e a ditadura em relação a Jango, e Café Filho em relação a Getúlio Vargas, destruir tudo que tinha sido feito. Mas não foi fácil. Não foi fácil porque a construção de uma base sólida do desenvolvimento econômico do Brasil foi feita com muito vigor. Então, Sarney fracassou, não destruiu muita coisa, Collor não teve tempo de destruir, tentou destruir alguma coisa, começar pela área financeira, confiscou nossa poupança, mas a primeira tentativa real de sabotagem, de destruição do que tinha sido feito pela ditadura militar veio no governo Itamar Franco, já sob a orientação de Fernando Henrique Cardoso e Ciro Gomes. A privatização da Companhia Siderúrgica Nacional, que hoje hospeda Ciro Gomes como um seu funcionário. A privataria começou com a Siderúrgica Nacional, mas não acabou. Foi preparada a base para Fernando Henrique Cardoso arrasar com a economia brasileira. Privatizar tudo. Tudo.
tudo a preço vil, a preço de banana, vendido com moedas podres, com maracutaias, com crimes econômicos, com tudo isso. E ele conseguiu. No final do governo Fernando Henrique Cardoso, o Brasil era uma terra arrasada, era um deserto liquidado, destruído, incinerado. Não ficou pedra sobre pedra. Então, os espertos, os boladores, os calculistas, os estrategistas da burguesia estrangeira e nacional resolveram: está na hora de liquidarmos a esquerda, essa esquerda que tenta botar a cabeça de fora. A suposta esquerda, a esquerda na base. Mas vamos liquidar essa esquerda do PT. Vamos transformar o PT num partido neoliberal, obrigando Lula a fazer uma promessa de fé num neoliberalismo, se dizer neoliberal, capitalista e anticomunista. E nós vamos deixar ele vir com esse discursozinho de pobre, de esquerda, desenvolvimento, de coisa, que a gente vai anular, porque é impossível alguém fazer alguma coisa. O Brasil está arrasado. Calcularam mal, tremendamente mal. São completamente burros e incapazes. Lula não só construiu das cinzas uma nova base de desenvolvimento econômico e social do Brasil, como criou alianças com a grande burguesia local, com os grandes estadistas internacionais e construiu um capital político eleitoral fantástico, inesperado, impresumível. O que se esperava nos planos dos idiotas dominantes, que o PT não conseguisse levar um governo, ele foi 4 governos sucessivos, e o quinto e o sexto, e tantos quantos fossem. Então, foi preciso dar um golpe no PT. Um golpe no PT que destruísse completamente o partido, e principalmente Lula, que era muito maior do que o PT. Um capital político inestimável, que nenhum outro político no Brasil tem, teve ou terá. Vamos destruir Lula. Acabar com o PT foi um erro nosso. Da asa à cobra. Partido neoliberal de uma direita com esse apelo ao sofrimento dos pobres, que eu chamo de direita. Depois eu me lembro como é que eu chamo. Essa direita paternalista, não. De caridade. Essa direita que faz caridade. É o neoliberalismo filantrópico de Lula. Serviu essa pausa, esse erro, para caracterizar bem. Neoliberalismo filantrópico de Lula, que está sendo agora, por orientação de Mangabeira Unger, tentado ser copiado pelo empregado da privada Companhia Siderúrgica Nacional, Ciro Gomes, um dos agentes mais importantes atualmente do imperialismo dos Estados Unidos. E quem foi destacado para destruir tudo que o PT fez? Aécio Neves, Eduardo Cunha, José Serra, com seus projetos de lei
para entregar petróleo, entregar a base, porque nós tínhamos já todo o ciclo produtivo construído. O Brasil deixou de ser dependente de petróleo do exterior. Então tinha que destruir isso em primeiro lugar. E José Serra foi destacado, esse agente do imperialismo, para criar leis, projetos de leis, e o Congresso imperialista do Brasil aprovar leis que entregassem o petróleo e ainda por cima isentassem as petrolíferas estrangeiras de pagamento de imposto. Coisa absurda. Aí foi feito nos governos Temer, no antigoverno de Aécio Neves e Eduardo Cunha e Renan Calheiros, do Congresso, governando com pautas bomba, impedindo o PT de Dilma de governar. E foi assim. Então, esses agentes já foram nomeados, alguns, Leandro Henrique Cardoso, José Serra, os outros do passado, eles são recrutados pela CIA de várias maneiras. Uns já formados, eruditos, escolarizados, educados, Serra, Leandro Henrique, são cooptados, comprados com dinheiro ao câmbio do dia. Mas a forma de recrutamento desses agentes, como Lula foi obrigado a escrever uma carta, Ciro, que já está no papo desde a ditadura militar, ele era da Arena e já é um velho, um antigo agente do imperialismo, orientado pelo um dos mais importantes recrutadores do imperialismo para a América Latina, que é Mangabeira Unger. Esses eram pessoas em formação ainda. Principalmente Lula, analfabeto, aparentemente uma pessoa incapaz, que se tornou um monstro, um estadista de dimensão global, importantíssimo. Então, Lula é um agente que está sendo descartado. Ciro é um agente desse em formação ou já formado. Mas a base de recrutamento dos agentes imperialistas no Brasil são os cães de guerra. Aqueles incumbidos de fazer o trabalho sujo de lama ou sujo de sangue. Sujo de lama como Temer, depois do golpe, e sujo de sangue como Paulo Guedes, que já se sujou de sangue chileno e está se sujando agora de sangue brasileiro. Nenhuma pessoa com o mínimo de caráter, com o mínimo de vergonha, se propunha a fazer o que essas pessoas fazem, esses cães de guerra fazem. São pessoas sem alma, sem coração, sem nada. Eu conheci um cão de guerra que trabalhou, serviu na Amazônia com o Hugo Abreu, ficou meu amigo. Ele me contou como ele foi recrutado. Ele foi recrutado no orfanato. Ele não conheceu pai nem mãe. Foi educado em escola militar, ensinado a hierarquia, a obedecer o comando de seu superior, para fazer o que seja possível, como o exército brasileiro fez na Guerra do Paraguai. Vocês vão matar paraguaios no ventre da mãe, as grávidas que vierem recolher seus filhos mortos, porque o exército já foi dizimado, seus filhos mortos no campo de batalha, vocês vão enfiar a baioneta na barriga e matá-las. E matá-los. Essas crianças assim são os cães de guerra. Eles atendem qualquer coisa.
Você vai destruir completamente salário, direito trabalhista, tudo do Brasil, saúde, assistência, previdência, tudo destruir, tudo deixar esses velhos, essa desgraça desse pessoal, essa porra desse Banco do Brasil na merda. Paulo Guedes vai e faz. Está fazendo. Então esse é o recrutamento desses cães de guerra. Porque há uma legião. Como sabemos, todos os políticos brasileiros são de direita ou simpatizantes da direita. Todos fazem o jogo do imperialismo, do capitalismo. Por opção, por escolha, porque é a forma mais rápida de ganhar dinheiro fácil, ou vítimas de chantagem, da espionagem do governo norte-americano e de alguns águias da corrupção do Brasil, como nós já explicamos em vídeos anteriores. Poderemos voltar a esse assunto, se for preciso, em outros episódios. Mas esses agentes, esses cães de guerra, são facilmente recrutáveis, e esses agentes do trabalho sujo, de lama ou de sangue, têm a torta e a direita, perambulando pelo Brasil, preferencialmente vestidos de camisa verde e amarela e batendo panela. Entrega, não tem compromisso com a terra, com a nação, com nada. O Brasil, a bandeira americana, entrega tudo, base de entrega. Entrega, não tem compromisso, não tem nenhum nada. Nada. Não tem sangue no coração. Amor pela terra onde nasceu, nada. Então, o atual desastre econômico, político, social do Brasil é consequência desse erro de avaliação de Lula. Avaliaram Lula errado, achando que Lula ia quebrar no primeiro mandato. Ele conseguiu 4 seguidos, conseguiria o 5º, 6º, 7º, assim por diante. Foi um erro que foi preciso destruir. Então, destruir tudo, gente, economia, tudo destruído. Então, a elite não esperava que Lula fosse capaz de recuperar o Brasil do desastre neoliberal de Fernando Henrique. Muito menos de fazer alianças com a grande burguesia mundial e ficar dono do maior capital político eleitoral que já houve no país. Então, hoje, com esse racha da direita, esses mais radicais, ortodoxos, neoliberalistas, do Estado mínimo para a maioria da população pobre, Estado máximo para os banksters, esses querem um cara duro, como Sérgio Moro, e já está recrutado e lançado. Aliás, Sérgio Moro é um desses caras despreparados, incapazes, incompetentes, analfabetos funcionais, que foram recrutados para fazer o trabalho sujo de lama e sangue. Fez o trabalho primeiro e foi bem sucedido em blindar, em soterrar o escândalo financeiro do Banestado, e depois atuou magnificamente, cometendo crimes impressionantes, sem o menor pudor pela sua honra, pela sua história, por nada, cão de guerra, pela sua biografia, que não tem. Burro, idiota, conge, analfabeto, que só fazia assinar as petições, as sentenças vindas da NSA, do Departamento de Justiça americano. Tanto assim que houve o caso de uma juíza, copiou sentença. Não copiou sentença de Moro, não. A copiança está lá no banco de dados. Veio do Departamento de Estado, ela apenas passou a coisa e não se distraiu. Copiou de Moro, não. Moro copiou de lá, foi buscar lá, na mesma fonte, no banco de dados. E aí, ele racha da esquerda, essa indecisão, esse medo de acontecer
novamente um novo erro, como eles erraram com Lula, eles ficam inseguros. Mas, aparentemente, o que há por trás da cortina de fumaça é que eles resolveram cancelar as eleições e fazer em 90 dias novas eleições com Moro, um filho qualquer de Bolsonaro, e com Ciro Gomes, que é o mais viável, é o que vem com o discurso do neoliberalismo filantrópico de Lula, com a mesma coisa, é a pessoa ligada aos banksters, ao empresariado. Ah, Ciro, você chamaria Maria Lúcia Fatorelli para ser sua ministra da Fazenda? Não, eu vou usar o patriotismo dela para outras coisas. Eu quero, no Ministério da Fazenda, um homem da produção, um grande burguês da produção, indicado por Washington, claro. E a dívida não, tem que tomar cuidado com o pequeno comprador do Tesouro Direto. Não, Ciro, isso é hipocrisia. A dívida não vai roubar direito de ninguém, A dívida vai colocar o bonde nos trilhos. O que é devido, o que não é devido não será pago. E, pelo contrário, nós deveríamos ser ressarcidos de trilhões e trilhões de dólares que nós pagamos indevidamente. Rafael Correa fez isso no Equador. Maria Lúcia Fatorelli, que estava na comissão de auditores que fizeram juiz da dívida, provou que o Equador não devia nada. Pelo contrário, os bancos que deviam devolver dinheiro ao Equador. Mas aí o presidente disse não, mas quando eu estava na presidência, eu fiz um empréstimo de 30 milhões de dólares. Esse pelo menos eu quero pagar. E fizeram um acordo com os bancos. Rafael Correa fez um acordo de 30%. De toda a dívida, pagou 30% em suaves prestações. E liquidou e passou e tal, e ninguém mais vai reclamar nada mais. Não reclama nada porque é um absurdo, é um abuso. Pois é. É isso que existe por trás da cortina de fumaça e que ninguém discute. E fica se discutindo os palavrões dessa reunião de bandidos, de gangster, que é o Ministério de Bolsonaro, um antro de pornografia e de imbecilidade. Fica se discutindo essa besteira e essas coisas a gente não discute, não cobra, não exige. E vamos agora caminhar para essas novas eleições, provavelmente com Lula fora. Suspensão de Moro, mas vão fazer um acordo porque ele tá no papo. Ele não pode usar as provas em favor dele, porque as provas em favor dele incriminam muita gente aliada, muita gente do sistema, muita gente colega, agentes imperialistas como ele, como Serra, como Fernando Henrique. Então eles não usam. Eles não usam, por exemplo, a delação de Tacla Duran, que vai Moro preso, mulher de Moro, todo mundo preso. Eles não usam os originais que estão na Suíça, das transferências de dinheiro da Odebrecht, que inocenta Lula, mas que bota muito petista na cadeia. E dos outros partidos, então, nem se fala. Então é isso que está por trás da cortina de fumaça. É isso que essa nossa série vai discutir. Esse primeiro episódio foi esse, por trás da cortina de fumaça. Aguardemos os próximos episódios. Lalado Flower, Grampo, Antônio Conselheiro e Los Flower. E Data Flower, o canal da verdade no YouTube.